Cunhado zoando o caminhoneiro, mas quando a família precisa, a verdade chocante aparece. João estava na estrada, com o volante firme entre os dedos. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de um laranja intenso, quase tão vibrante quanto as provocações de Ricardo, seu cunhado. Olha quem tá de volta, o rei do asfalto. Aposto que o caminhão dele já tem mais quilômetros que qualquer carro da família, dizia Ricardo, rindo alto. Luísa, sua irmã, completava, com aquele sorriso sarcástico. E o que você traz de novo, João? Saco de batatas da semana passada? Essas palavras ecoavam na mente de João como trovões, tempestade em sua alma. Ele sempre buscou a aprovação deles. Queria ser o que todos esperavam. Mas a vida no caminhão era seu verdadeiro lar. A entrega daquele dia era importante, uma carga valiosa, com prazo apertado. Mas nada se comparava ao peso da dúvida que carregava. Enquanto dirigia, a estrada se estendia como uma serpente diante dele. Mas tudo o que podia pensar eram nas zombarias. Ele sentia um nó na garganta, um aperto no peito, uma pressão que parecia aumentar a cada quilômetro percorrido. Então, como um raio do céu pesado, uma mensagem pipocou no celular. O coração de João disparou ao ler a notícia. Um grave acidente com um familiar. O mundo à sua volta congelou. Ele sabia que não podia ignorar. Aquela chamada, aquele alerta que sacudiu o chão sob seus pés, fez seu estômago girar. Enquanto dirigia de volta para a cidade, seu pensamento viajava para sua família, para aqueles que sempre zombaram de sua vida nômade. Eles precisavam dele agora. Mas por quê? Ele sempre foi o caminhoneiro, o alvo de piadas e desprezo. A rodovia parecia uma estrada do destino, com cada curva trazendo mais incertezas. A brisa fresca do entardecer trazia um cheiro distante de chuva e esperança, mas as nuvens escuras no horizonte pareciam alinhar-se com suas preocupações. Ele tinha que se apegar à esperança. Sua mente formulava perguntas. Como poderia ajudar? O que estava realmente acontecendo? Seria ele capaz de superar a barreira de desprezo e se tornar o herói da família? Enquanto a cidade se aproximava, a tensão aumentava. Uma verdade chocante flutuava no ar como uma sombra esperando ser revelada. Ele sabia que havia segredos enterrados no passado da família, segredos que, se surgissem, poderiam mudar tudo. E se aquele acidente fosse mais do que uma simples fatalidade, se houvesse algo mais, seria um teste para sua lealdade ou uma oportunidade de finalmente mostrar seu valor. Com o coração acelerado e as mãos firmes no volante, João percebeu que esta não era apenas uma corrida contra o tempo. Era um confronto com traições, com aqueles que sempre o negligenciaram. Ele parou por um momento, respira fundo, a expressão determinada. Até onde ele iria para salvar aqueles que nunca acreditaram em seu valor? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer. O carro fugido se chocasse com a mureta da rodovia. Uma nuvem de poeira subiu e o carro capotou, parando em um silêncio ensurdecedor. João parou o caminhão, ofegante. O que ele deveria fazer? A curiosidade e a adrenalina tomaram conta. Ele pulou do caminhão, correndo em direção ao veículo acidentado. Alguém precisa chamar socorro, berrou, sua voz ecoando na estrada vazia. Enquanto se aproximava, começou a perceber um detalhe que o gelou por dentro. A placa do carro. Ele a reconhecia. Era de um familiar que estava fora de sua vida há tempos, alguém que sempre viveu à sombra dos mistérios da família. Quando se agachou perto do carro capotado, o coração de João disparou ao ver quem era a pessoa. Ela começou a parecer uma figura sombria em meio ao caos. Os homens com bandanas começaram a se dispersar, a coragem deles desaparecendo na luz intensa do colar. João se sentia dividido. Deveria manter sua família por perto
ou confrontar a verdade que ela carregava. O peso do colar, assim como a pressão dos segredos, parecia aumentar. Então, em um momento de lucidez, ele se virou para Ricardo. Por que você fez isso? Você sabia que estava arrastando todos nós para sua sujeira. A raiva e a frustração nas palavras de João soaram como um eco em meio ao ruído do colapso. A verdade do passado agora estava à vista, e não havia como escapar dos novos laços que se formavam. Eu só queria proteger vocês, Ricardo retrucou, o desespero em suas palavras. João afundou em um abismo de confusão. O cunhado, rindo e zombando, agora era a pessoa que precisava de ajuda desesperadamente. Ricardo estava gravemente ferido, a cabeça sangrando e o olhar distante. João sentiu uma onda de emoções, misto de pânico e alívio ao mesmo tempo. Aquela dor coletiva foi brutal. A própria unidade que ele buscava agora se tornava um fardo. Como seus sentimentos poderiam mudar tão rapidamente? A sirene da ambulância ecoou ao fundo, mas João estava paralisado, o tempo congelado em sua mente. O que ele faria agora? Para quem ele iria? Para aquela família que sempre o menosprezou? Para o cunhado que o zombou? Era um momento de choque. A verdade que ele nunca pensou que veria se desenrolar. A vida de Ricardo dependia dele, e o tempo corria. Ele tinha que decidir se era hora de deixar o passado de lado, ou se tornaria a própria piada da família mais de uma vez. Vamos, Ana. Precisamos de ajuda agora, gritou João, sentindo o peso massivo da reviravolta em sua vida. A estrada, que antes era cheia de incertezas, agora se transformou em um labirinto de emoções, e João mal sabia o que ainda estava por vir. Vamos, Ana. Precisamos de ajuda agora, gritou João, sentindo o peso massivo da reviravolta em sua vida. Ele olhou para a prima, que parecia perdida em meio à dor. A sirene das ambulâncias era um grito surdo em seu ouvido, mas ele precisava agir. A vida de Ricardo estava em suas mãos, e por mais que o desprezasse, a verdade agora era outra. Mas enquanto tentava abrir a porta do carro capotado, uma estrondosa explosão ecoou pela rodovia. João se virou assustado. Seus instintos gritaram que algo estava muito errado. O céu havia escurecido repentinamente, e ele percebeu que o brilho da luz havia desaparecido. Um cheiro de queimado se espalhou pelo ar, e um carro em chamas surgiu na cena, a poucos metros de distância. Um momento de pura tensão. As chamas dançavam vorazes, enquanto as pessoas que pararam para ajudar se afastavam, apavoradas. João entrou em ação, impulsionado pela adrenalina. Ricardo, Ana, ele gritou, enquanto voltava ao que realmente importava. Mas quando se virou, de novo, uma nova realidade se formou. Ana não estava mais ao seu lado. A cena se desenrolava em câmera lenta. O pânico tomou conta dele. Se afastou rapidamente, olhando para todos os lados. Ana, onde você está? A angústia pesava em seu peito. Então, num movimento rápido, Ana apareceu, não sozinha, mas em companhia de outras pessoas que João não reconhecia. Ela estava sendo arrastada por um grupo de homens, seus rostos cobertos por bandanas. O coração de João disparou. O que está acontecendo? Ele se lançou em direção a eles, mas foi contido por um homem gesticulando de forma ameaçadora. Zeke, onde está? Isso não é o que parece, gritaram um dos homens, e João viu a expressão de Ana, misturando desespero e uma faísca de alegria. João, escuta, implorou Ana, a voz trêmula, mas seu olhar estava fixo em algo. Ele seguiu seu olhar e viu um objeto brilhante em suas mãos, um colar. De repente, a verdade começou a deslizar como um quebra-cabeça desassemblado. João recordou-se da avó contando histórias sobre um colar de família, algo que havia desaparecido muitos anos atrás. E o que isso tinha a ver com aquele acidente? Um fio gélido percorreu sua espinha. Os homens riram, uma risada sombria,
enquanto Ana lutava em seus braços. João, eles estão atrás do colar. Ela gritou, e suas palavras se tornaram um eco aterrorizante em sua mente. A raiva começava a crescer dentro dele. O que você quer com ela? O que está acontecendo? Acidente? Um dos homens zombou. Foi tudo planejado. E você, João, é apenas um peão no nosso jogo. A adrenalina tomou conta enquanto seus pensamentos voavam. A insinuação estava clara. Ricardo estava de algum modo ligado a essa trama. Os rótulos de piadinhas e desprezo foram trocados por algo muito mais sinistro. O caminhão, o acidente, tudo não passava de um embuste. O que era real e o que não era. João se viu preso em um labirinto de manipulação e segredos. A sirene da ambulância agora soava ao longe, mas já não importava. João não sabia em quem confiar, e a linha entre amigo e inimigo se tornava mais tênue a cada segundo. Ele teve que decidir rapidamente. Salvava Ana ou confrontava os homens. O tempo parecia escorregar entre seus dedos como areia, enquanto o céu escurecia, e a verdade começava a emergir, como um monstro das sombras. João, me ajude! Ana gritou novamente, o desespero em sua voz ressoando em sua mente. Ele não podia hesitar. O passado e o presente agora colidiam em um instante, e a confiança havia se transformado em tensão. O que ele faria agora? A vida de Ana, e talvez a sua, dependia desta escolha dolorosa. E enquanto ele ponderava, o eco sombrio das risadas dos homens dançavam em seu ouvido, prometendo que ali, naquele instante, nada seria como antes. João sentiu o frio na barriga aumentar quando Ana gritou por ajuda. O pânico se espalhou, enquanto ele tentava entender o que estava acontecendo. A presença dos homens com bandanas ao redor dela não era apenas assustadora. Parecia um pesadelo tomando forma bem diante dele. Ele olhou para Ana. A expressão dela era um misto de desespero e uma pitada muito estranha de alívio. Por que ela estava aliviada? João, eles estão atrás do colar. Ana insistiu. E as palavras dela reverberaram em sua mente, como um eco que não parava de voltar. O colar da avó. Ele se lembrou das histórias, de como era um artefato importante, algo que a família sempre guardou com muito cuidado. Mas o que isso tinha a ver com o acidente? Por que eles queriam isso? Soltem ela! João gritou, com a voz embargada de raiva. Os homens riram, mas havia um brilho nos seus olhos que não era de alegria, era maldade. Calma, João, é por uma boa razão, disse um deles, com um sorriso cínico, como se estivesse se divertindo à custa do desespero deles. O que você não sabe é que Ricardo, seu cunhado querido, fez um jogo sujo e agora precisa pagar as consequências. Ele tem algo que não é dele. É perigoso para todos nós. As palavras dele pareciam um golpe. Ricardo, o mesmo que sempre o menosprezou, agora estava no meio de algo tão sombrio. O coração de João disparou. Agora tudo fazia sentido. O acidente, a urgência, tudo era parte de uma trama muito maior do que ele poderia imaginar. O que havia entre Ricardo e aqueles homens? Você não sabe de nada, João, continuou o homem, agora mais próximo, a voz baixa e repleta de ameaças. Mas você vai descobrir. E vai doer. Vamos precisar do seu cunhado para isso. João sentiu um nó se formar na garganta. O homem estava falando como se tudo estivesse orquestrado, uma peça de um grande quebra-cabeça. A raiva cresceu, iluminando sua mente. Ele não poderia ficar parado. Ana estava em perigo. E Ricardo, ele era um idiota, mas a vida dele agora dependia dele. Enquanto pensava, um barulho ensurdecedor cortou a cena, como uma explosão de luz. O carro em chamas, que havia esquecido por um momento, agora era uma bola de fogo, lançando labaredas para o céu escuro. As pessoas que pararam para ajudar recuaram, gritando e cobrindo o rosto. João olhou para a cena atrás dele e viu que Ana havia conseguido se afastar dos homens. O pânico no olhar dela não mostrava só medo,
mas também um pedido silencioso de que ele tomasse uma decisão rápida. A tensão aumentava. Ele precisava agir. Sem pensar duas vezes, ele avançou. Empurrou um dos homens que estava atrás de Ana. Ele nunca tinha se sentido tão além de seus limites antes. Eles caíram ao chão, e o riso sombrio do homem se transformou em um grito de surpresa e raiva. Mas a adrenalina de João o impediu de hesitar. Rápido, Ana, vamos! Ele gritou, puxando-a para longe da confusão. Enquanto fugiam, uma verdade devastadora penetrou em sua mente. Isso tudo poderia ser uma armadilha. Será que Ricardo realmente estava em perrengue ou estava nessa trama desde o início? E se era o caso, a quem ele realmente poderia confiar? A cada passo, a realidade se tornava mais sombria. Eles não estavam apenas fugindo dos homens, mas de um destino que parecia estar predestinado para todos eles. A conexão entre sua família e esses homens estava mais entrelaçada do que ele poderia imaginar. E enquanto eles se afastavam, um grito cortou o ar, não de dor, mas de desespero. João olhou para trás e viu Ricardo emergindo das sombras, ainda mais desorientado e ensanguentado, gritando por ajuda. Mas o que isso significava? O medo tomou conta dele e mais perguntas surgiram na sua mente. Ricardo, realmente precisando de ajuda? Ou talvez algo pior? As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando, mas a verdade era um labirinto, e ele mal sabia se conseguiria encontrar a saída antes que tudo se tornasse insuportável. Quantas outras mentiras estavam escondidas nos segredos de sua família? E quem mais estava envolvido nesta confusão mortal? O coração de João parecia querer sair pela boca, e ele sabia que neste jogo nada era o que parecia. João sentiu o frio na barriga aumentar quando Ana gritou por ajuda. O pânico se espalhou enquanto ele tentava entender o que estava acontecendo. A presença dos homens com bandanas ao redor dela não era apenas aterrorizante. Parecia um pesadelo tomando forma bem diante dele. Ele olhou para Ana e a expressão dela era um misto de desespero e uma surpresa estranha de alívio. Por que ela estava aliviada? João, eles estão atrás do colar, Ana insistiu, e as palavras dela reverberaram em sua mente, como um eco que não parava de voltar. O colar da avó. Ele se lembrou das histórias de como era um artefato importante, algo que a família sempre guardou com muito carinho. Mas o que isso tinha a ver com o que estava acontecendo? Por que aqueles homens queriam isso? Soltem ela! João gritou, com a voz embargada de raiva. Os homens riram, mas havia uma malícia nos olhos deles que não era de alegria. Calma, João, é por uma boa razão, disse um deles, se aproximando com um sorriso cínico. O que você não sabe é que Ricardo, seu cunhado querido, fez um jogo muito sujo. Agora ele precisa pagar as consequências. Ele tem algo que não é dele, e é perigoso para todos nós. As palavras dele pareciam um golpe. Ricardo, o mesmo que o menosprezava, agora estava no meio de algo tão obscuro. O coração de João disparou. O acidente, a urgência, tudo fazia parte de um plano muito maior do que ele poderia imaginar. O que havia entre Ricardo e esses homens? Você não sabe de nada, João, o homem continuou. Mas você vai descobrir. E vai doer. Vamos precisar do seu cunhado para isso. João sentiu um nó se formar na garganta. A raiva cresceu dentro dele, e ele não poderia ficar parado. Ana estava em perigo. E Ricardo? Ele era um idiota, mas a vida dele agora dependia dele. Enquanto pensava, uma explosão surda cortou a cena. O carro em chamas que havia esquecido agora era uma bola de fogo, lançando labaredas ao céu escuro. As pessoas que pararam para ajudar recuaram, gritando e cobrindo os rostos. Rápido, Ana! Vamos! Ele gritou, puxando-a para longe da confusão.
Eles se afastaram, mas a adrenalina e a urgência cresciam, enquanto cruzavam a via lateral. João olhou para trás e viu Ricardo emergindo das sombras, ensanguentado e confuso. "João!" ele gritou, sua voz cheia de desespero. "Me ajuda! Eles estão atrás de mim!" Antes que João pudesse decidir o que fazer, uma luz intensa iluminou a estrada. Era um carro-patrulha, sirene soando. Ele não sabia se aquilo era um alívio ou mais uma complicação. Os homens se agitaram, mirando no carro. "É agora", um deles falou, com um olhar determinado. "Vamos acabar com isso." Eles se prepararam para atacar. João não teve tempo para pensar. Ele foi em direção a Ricardo. "Vem comigo", ordenou, puxando-o para perto. O cunhado parecia perdido, mas ainda assim tentava seguir. Enquanto corriam em direção ao carro-patrulha, João sentiu que a situação não estava apenas fora de controle, mas como se tudo tivesse sido orquestrado. "João, me escuta", Ricardo falou ofegante. "Você não sabe a verdade." E foi nesse momento que um dos homens se jogou na sua direção, agarrando Ricardo. O impacto foi violento e João viu tudo em câmera lenta. A luta, a perseguição, o desespero. Ele teve uma reação instintiva e desferiu um soco no homem, que caiu ao chão. Mas então, uma nova verdade se revelou. Ao cair, o bandido puxou uma corrente do bolso e jogou a tal corrente para João. Era o colar da avó. "Não se meta, garoto. O colar é nosso", ele gritou e, nesse instante, um alfinete cravou em seu braço, causando uma dor aguda. João olhou para o colar e um choque percorreu seu corpo. Ele se lembrou da avó contando as lendas sobre aquele colar, seu poder, seu significado. E agora tudo fez sentido. Ricardo não estava apenas envolvido, ele havia traído a família por causa disso. João encarou o cunhado, decepcionado e furioso. "A verdade é que o colar é uma maldição. Você não deveria estar no meu caminho, João", Ricardo gritou, enquanto se debatia nas garras do homem. "O quê?" Aquelas palavras ecoaram na mente de João como um trovão. Ele sempre teve a ideia de que o colar era sagrado, e agora já não sabia se era um tesouro ou uma armadilha. "Ricardo, o que você fez?" A raiva e a confusão se misturaram enquanto ele tentava entender a verdadeira natureza de seu cunhado. O céu não tinha apenas escurecido, mas todo o seu mundo começava a desabar. Ele estava cercado por mentiras, e agora, no meio daquela confusão, se perguntava quem realmente era seu cunhado. Os homens começaram a avançar novamente, e o perigo era real. O que João faria agora? A vida dele, de Ana e até de Ricardo estava em jogo. E o tempo estava se esgotando. As peças daquela história só estavam começando a se juntar, e mais do que nunca, a verdade se tornava uma sombra ameaçadora nas estradas que ele pensava conhecer. João sentiu o frio na barriga aumentar quando Ana gritou por ajuda. O pânico se espalhou enquanto ele tentava entender o que estava acontecendo. A presença dos homens com bandanas ao redor dela não era apenas aterrorizante. Parecia um pesadelo tomando forma bem diante dele. A expressão de Ana misturava desespero com um alívio inexplicável. Por que ela parecia aliviada? "João, eles estavam atrás do colar." Ana insistiu, e suas palavras reverberaram em sua mente como um eco que não parava. O colar da avó. Ele se lembrou das histórias, de como era um artefato importante que a família sempre guardou com muito carinho. Mas o que isso tinha a ver com o que estava acontecendo? Por que aqueles homens queriam isso? "Soltem ela!" João gritou, a raiva subindo como um furacão. Os homens riram, mas havia uma malícia nos olhos deles que não era de alegria. "Calma, João. É por uma boa razão", disse um deles, se aproximando com um sorriso cínico. "O que você não sabe
é que Ricardo, seu cunhado querido, fez um jogo muito sujo. Agora ele precisa pagar as consequências. Ele tem algo que não é dele e é perigoso para todos nós. As palavras dele foram um golpe na cara. Ricardo, o mesmo que sempre o menosprezava, agora estava no meio de algo tão obscuro. O coração de João disparou. O acidente, a urgência, tudo fazia parte de um plano muito maior do que ele poderia imaginar. O que havia entre Ricardo e esses homens? Você não sabe de nada, João. O homem continuou, com um olhar cheio de desprezo. Mas você vai descobrir. E vai doer. Vamos precisar do seu cunhado para isso. João sentiu um nó se formar na garganta. A raiva crescia dentro dele. Ele não poderia ficar parado enquanto Ana estava em perigo. O tempo estava passando e eles estavam cercados. Diante daquela confusão, decidiu partir para cima. Avançou em direção aos homens, ignorando a adrenalina que pulsava em seu corpo. Ricardo, vem comigo, João gritou, puxando-o em direção à saída constrangedora. Mas antes que ele pudesse se mover, um dos homens fez um gesto brusco. Um golpe. O corpo de Ricardo caiu no chão, e a cena que se desenrolava diante de João foi como um soco no estômago. Ele não podia acreditar. Naquele momento, o céu parecia escurecer ainda mais. Não, por favor, não, gritou João. Mas os homens estavam prontos para atacar. Ana, que estava do seu lado, se virou para ele, o olhar cheio de terror. João, eles têm meu filho, Ana gritou, e o mundo de João desabou. O quê? Seu filho? A expressão de Ana o atingiu como uma flecha. Ela tinha um filho? Como ele nunca soube disso? O que mais ele não sabia? A revelação o deixou paralisado. O foco de tudo tinha mudado. A questão não era apenas sobre o colar, mas sobre uma vida. O cerco dos homens se apertou. Um deles estava vindo, a malícia irradiando enquanto observava a confusão. Queremos o colar, mas o que precisamos é dele, apontou para Ricardo, ainda no chão, mas seu olhar estava fixo em Ana. Entendeu, não é? A adrenalina corroía João. Ele precisava agir rápido, mas o tempo corria. O filho de Ana estava em perigo, e o que mais poderia se intensificar naquele drama? Ele viu a mão de um dos homens se erguer, como se estivesse prestes a dar o golpe final em Ricardo. Sem pensar duas vezes, ele se lançou na direção do homem. Não! E enquanto corria, tudo parecia se mover em câmera lenta. João agarrou o homem pelo braço, mas foi empurrado para trás. O impacto o fez cair. E um rugido de frustração ecoou em seu coração. Nesse exato momento, um barulho estrondoso cortou o ar. O carro em chamas explodiu em uma chuva de faíscas e chamas. Uma onda de calor queimou seu rosto. A visão de caos e fogo cercou tudo e todos. João levantou rapidamente, o terror estampado na cara. As pessoas que estavam assistindo a cena se afastaram aterrorizadas. Ricardo, agora se levantando, começou a correr. Aproveite essa distração. Vamos sair daqui, gritou. Mas suas palavras pareciam deslocadas. João sabia que em meio ao tumulto, nada estava claro. A verdade estava a um passo de se mostrar inferior a tudo que ele imaginou. Então, lembrando-se do colar que havia caído do homem, ele se atirou para pegar o objeto. O colar, ele gritou, percebendo que aquele era o gatilho que poderia dar uma chance a eles. Agarrando-o nas mãos, ele sentiu uma onda de poder quase palpável. Nesse momento, um rangido alto ecoou. João olhou para cima e viu que uma estrutura na construção próxima havia cedido, ameaçando desabar. Os homens perdiam o foco, enquanto o caos aumentava. A única certeza era que nada continuaria igual. Com a vida do filho de Ana, de Ricardo e suas próprias esperanças jogadas ao vento, ele sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. Essa verdade estava apenas começando a se revelar, e o que ele faria em seguida mudaria tudo. O que mais poderia estar escondido nas sombras daquela noite? João mal podia imaginar, mas sua vida, assim como as vidas daqueles ao seu redor,
estava à beira do abismo. Não sobraria nada se ele não agisse. João sentiu o calor intenso do colar em suas mãos. E, enquanto a cena se desenrolava ao seu redor, tudo parecia uma explosão de sensações. O carro em chamas explodiu em uma lufada de calor, e ele ficou paralisado por um instante, a adrenalina pulsando em seu corpo. Olhou para Ana, que o encarava com um misto de esperança e desespero. Ricardo estava tentando se levantar, e os homens rodeavam a cena, avançando. Rápido, vamos! Gritou João puxando Ana pelo braço. Mas antes que pudessem se mover, tudo desabou. O barulho de sirenes ecoou. E um dos homens, com um olhar furioso, disparou em direção a eles. Vocês não vão escapar! Gritou, segurando uma arma. João sentiu a vida tirar o ar de seus pulmões. Ele nunca havia imaginado que aquela noite poderia acabar assim, com suas esperanças se desfazendo. A tensão aumentou na medida que ele tentava proteger Ana enquanto corria. Ricardo gemeu, caindo de novo. Sua expressão mostrava que a dor não era apenas física, mas emocional também. Por favor, me ajude, gritou ele. Como eu posso confiar em você? João respondeu, o coração batendo forte. Olha onde estamos por causa de você. Mas, no momento em que o homem avançou com a arma, tudo flutuou em uma névoa de desespero. João agarrou o colar, seus dedos tremendo. Ele não podia deixar que seu cunhado morresse, mesmo sabendo que ele era a razão de toda aquela confusão. Ele respirou fundo e, em um ato desesperado, jogou o colar para o ladrão. Toma, fica com isso, larguem Ana, gritou. No instante em que a corrente tocou as mãos do homem, uma luz explodiu. João ficou atônito. O brilho era intenso, quase ofuscante. Alguns dos homens balançaram a cabeça, confusos, enquanto todos pareceram paralisados com o que aconteceu em seguida. O ladrão olhou para o colar e uma onda de energia percorreu seu corpo. A expressão dele mudou, de raiva para terror absoluto. Não, não pode ser. Ele começou a gritar, jogando o colar como se queimasse sua pele. E então, um giro inesperado tomou conta da cena. No meio da confusão, uma mulher surgiu. Ele a reconheceu, mas não sabia o porquê. Ela tinha uma presença poderosa, com olhos penetrantes. Pare, todos vocês, ela gritou, e a força em sua voz fez o caos congelar. Ana, John, chamou ela, se dirigindo diretamente a eles. O nome dela era acolhedor e familiar. Mas como? Ela se virou para todos. Não tem ideia do que estão fazendo. O colar não é só um objeto. É o portal para o que realmente está escondido. O homem com a arma imediatamente perdeu a confiança. O que você quer dizer com isso? Ele gaguejou, olhando para ela com pavor. João não entendia. O que estava acontecendo? Era como se o tempo estivesse estagnado enquanto a mulher prosseguia. Ricardo, você nunca deveria ter se envolvido. Você trouxe isso para eles. Agora, todos nós pagaremos o preço. A voz dela era um trovão, e o olhar sobre Ricardo era como se ele tivesse traído a todos. Um frio gélido percorreu a espinha de João. O que a mulher sabia? A conexão entre todos eles pulou em sua mente como uma lâmpada acendendo em meio à escuridão. Não, espere. Como você sabe disso? João interpelou. Eu sou parte desta família, assim como você. O que você não entende é... A revelação dela pairou no ar como um mistério, fazendo todos se afastarem. Ricardo olhou para ela, a confusão e a dor expostas em seu rosto. Você nunca teve que entrar nessa vida. Você não entende o que estamos lidando. Ela balançou a cabeça, e uma onda de imagens passou pela mente de João. Cenários de sua infância. Histórias contadas em vozes sussurradas. Segredos escondidos atrás de sorrisos. Todo o passado estava mudando. O colar é mais poderoso do que você pode imaginar, João.
Ele liga pessoas, mas rompe laços também. O caos se instalou novamente, a tensão explodia, e a verdade começava a desmoronar, como um castelo de cartas, sendo soprado pelo vento. Os homens passaram a olhar de uma forma ameaçadora, e tamanho medo começou a se propagar na atmosfera. João sentiu que precisava decidir, mas a confusão o paralisava. O que você quer de mim? Somos todos parte disso. Antes que pudesse responder, um estrondo ecoou pela estrada. O chão tremeu e a estrutura da construção próxima, que João havia esquecido, começou a desmoronar em direção a eles. O tempo estava se esgotando rapidamente, e com ele, toda a verdade. A água brotava como um rio, e tudo estava prestes a ficar ainda mais caótico. Ele olhou para Ana, seu coração batendo forte. O que aconteceria a eles, agora que as revelações estavam sendo feitas e tudo estava prestes a desabar? A vida deles seria apenas um jogo em que ninguém conhecia as regras. O que mais estava pronto para ser revelado? Tudo que parecia real agora girava em uma espiral de segredos e mentiras. E a resposta estava prestes a ser um eco distante. João olhou para Ana, o coração disparando em seu peito. A estrutura desmoronando ao fundo parecia anunciar um fim apocalíptico. Ele olhou de novo para Ricardo, mas o cunhado estava paralisado, a expressão no rosto perguntando se havia alguma saída. Vamos, temos que sair, gritou João, puxando Ana com força. Mas antes que pudessem fazer um movimento, a mulher misteriosa interrompeu. Não, esperem. Os homens com bambanas hesitaram. A tensão no ar era palpável. O que aquele colar significava? O que mais estava escondido naquela história? E exatamente que papel a mulher desempenhava nisso tudo? A certeza de que nada havia sido como parecia crescer a cada segundo. E então, uma explosão. Com um barulho ensurdecedor, a estrutura próxima se desmoronou, espalhando estilhaços por toda parte. O chão tremia e as chamas espirravam pelas várias direções. Cuidado! Gritou Ana, puxando João para um lado. João caiu, a poeira subindo em nuvem. Ele olhou para Ricardo, que estava caído, segurar a cabeça com as mãos. O quadro começou a fazer sentido, mas não exatamente da maneira que ele esperava. O que seria mais surpreendente? O que ele já havia descoberto ou essa nova reviravolta? Olhando para fora do caos, a mulher apontou diretamente para João. Você precisa entender. O colar foi uma maldição e agora alguém o ativou. As palavras dela ecoaram como uma travessura que ele não conseguia entender. Ele e Ana se entreolharam confusos. Ativar o colar? O que você quer dizer com isso? João perguntou, o medo alinhado com a urgência de sua situação. Mas enquanto ele falava, um brilho começou a surgir do colar que estava no chão, refletindo luz e poder. Começou a vibrar como se tivesse vida própria. João levou as mãos à cabeça. Isso não está fazendo sentido. Os momentos anteriores voltaram em flashbacks. As risadas de Ricardo, as piadas de Luísa, a pressa estranha dos eventos de hoje. Mas então, quando olhou para o centro do caos novamente, viu Ana, e um pensamento sombrio cortou sua consciência. O olhar dela estava fixo em algo que não era o colar. Havia um rastejar nas sombras. João, cuidado! Gritou. Ela, enquanto uma figura familiar, surgia. Era a mãe de Ana, uma mulher que ele pensava estar distante, viva apenas nas histórias de sua infância. Agora em pé, observando tudo. Você está viva! Exclamou João, surpreso. Mas havia algo assustador em sua aparição. A mulher não parecia a mesma. Os traços dela eram sombrios, e o olhar, frio, preenchido com uma intensidade que João nunca havia visto antes. Você não entendem.
Está além de nós agora, ela disse em um tom severo, como se estivesse no comando da situação. O ambiente pareceu parar por um momento. E todos a encararam em silêncio. A ligação entre eles estava se revelando, mas de forma distorcida e dolorosa. Por que você nunca nos contou? Ana perguntou, a voz tremendo, entre raiva e confusão. O tempo parecia interrompido, enquanto as palavras dela ecoavam no ar. João estava congelado. As ausências ao redor fizeram ecoar feridas de lembranças que ele pensava que estavam fechadas. E então, como um relâmpago, a verdade tomou forma. A mulher olhou para João e, em um sussurro que vagamente lembrava amor, disse: Você não é quem pensa que é, João. As palavras dela cortaram mais fundo que todas as feridas presentes. O que ela queria dizer? O mundo de João, baseado em piadas e zombarias, os constantes desdéns da família, tudo isso virou cinzas em suas mãos. A estrutura próxima continuou desmoronando, e as chamas brilhavam como um espetáculo sinistro. A mulher desapareceu. Tão rápido quanto aparecera, e com ela, a realidade que João conhecia estava mudando. Ele virou-se para Ana, mas a expressão dela mostrou que a dor da verdade estava apenas começando. Precisamos ir, agora! Gritou Ricardo, mas seus olhos estavam cheios de um tipo de medo que não era apenas o do momento. O fato de que João não era parte da mesma família, feito de mentiras e realidades distorcidas, explodia em sua mente. A estrada, agora fragmentada e cheia de escombros, parecia um emaranhado de perigos. João piscou rapidamente. O que mais estava prestes a ser revelado? O passado deles todos estava prestes a colidir, e ele sentiu um nó na garganta. A verdade não apenas mudou a narrativa, mas destruiu as expectativas que ele tinha. Enquanto os dois homens se preparavam para enfrentar o que quer que viesse a seguir, o que era real e o que não era, Joana estava prestes a descobrir que os laços familiares eram mais complicados do que qualquer um poderia imaginar. E o que restaria deles se o que estava escondido emergisse da escuridão? O caos ainda não havia terminado, e a carga emocional apenas começava. João olhou para Ana, o coração disparando em seu peito. A estrutura desmoronando atrás deles parecia anunciar um apocalipse. Ricardo, com expressão de pânico, tentou se levantar, enquanto os homens com bandanas trocavam olhares nervosos. Estava tudo em suspenso, mas a urgência se tornava palpável. Vamos, precisamos sair, gritou João, puxando Ana. Mas antes que pudessem avançar, a mulher misteriosa interrompeu novamente, sua voz cortante. Parem! Os homens hesitaram, mas a tensão ainda os dominava. O colar brilhava no chão, sua luz quase mágica dançava entre as sombras. O que aquilo significava? O ar estava pesado de segredos e mentiras. João sentiu seu estômago revirar. A verdade parecia prestes a desmoronar junto com a estrutura em ruínas. Ricardo, a voz de Ana tremia. O que você fez? Ricardo engoliu em seco, a pele pálida como a neve. Eu não sabia que seria assim. Eu só queria ajudar. Ajuda? Você chamou isso de ajuda? João disparou, o calor da raiva pulsando dentro dele. Mas como um relâmpago, uma nova consciência iluminou sua mente. Está tudo interligado, gritou a mulher, seus olhos cintilando com uma intensidade quase sobrenatural. A história de vocês, a herança e o colar. João, você não pode ignorar o que está diante de você. João estava paralisado, chocado. O que quer que estivesse acontecendo ali transcendeu a noite fatídica. Enquanto tentava raciocinar, tudo começou a tremer. O chão vibrou intensamente como se estivesse vivo, e tudo de repente ficou em câmera lenta. Até você, mãe? Ana gritou,
olhando implacavelmente para a mulher que antes acreditara ser um simples fantasma de suas memórias. O que você está fazendo aqui? A mulher sorriu, mas havia uma tristeza profunda em seus olhos. Eu sempre estive aqui, minha filha, escondida sob camadas de mentiras. O colar, ele guarda algo que não é só um símbolo. É a chave para tudo o que vocês ignoraram. E para o que Ricardo fez. Neste momento, o céu pareceu sucumbir à escuridão, e o estrondo que se seguiu fez com que João sentisse as vísceras se revirarem. Ele olhou para Ana e Ricardo. Os trechos do passado imediatamente vieram à mente. Histórias sussurradas, segredos nunca revelados. O colar tinha algo que não se tratava apenas de família, mas de poder e traição. Com um grito estrondoso, uma porção da estrutura desabou, fazendo todos os presentes se atirarem ao chão. João se virou para ajudar Ricardo, mas antes que pudesse chegar perto, um dos homens com bandanas gritou de dor. O rosto dele foi tomado pela luz do colar. Não, não pode ser, ele gritou, caindo de joelhos. A expressão de horror com a qual olhava para o artefato deixou João em estado de choque. O brilho, capaz de desencadear tanto terror e embriaguez, refletia não só seu eu interior, mas também as sombras do passado. Ana então gritou, e João virou-se rapidamente. A mulher, agora com um olhar mais intenso, estava indo em direção ao colar. Não, não se deixe levar, gritou. O tempo pareceu parar, e então, um silêncio absoluto tomou conta do lugar. A mulher, seu semblante ensombrecido, virou-se para João, a verdade explodindo entre eles. Você, João, não é quem você pensa ser. Você é o verdadeiro herdeiro. Um peso insuportável caiu sobre os ombros de João, e tudo o que ele achava que sabia começou a se desintegrar. Ele não entendia. O que ela estava dizendo? As palavras dela ecoavam em sua mente, cada uma como facadas profundas. O que mais estava escondido? Um grito rompeu o silêncio, seguido por um estrondoso desabamento de escombros. João olhou para Ana, a dor dela refletindo em seus próprios olhos, e seu mundo parecia fragilizar. O que se revelaria agora? O que ele faria com essa nova verdade? Ele não tinha as respostas. O pesadelo apenas começava, e enquanto o cenário se tornava cada vez mais caótico, ele sabia. Tudo estava prestes a mudar para sempre. João sentiu o chão tremer sob seus pés. Enquanto a estrutura desmoronava, o colar brilhava intensamente, parecendo quase vivo, pulsando com um poder que ninguém ali compreendia completamente. O cheiro de fumaça e madeira queimada enchia o ar, tornando tudo ainda mais sufocante. Ele olhou para Ana, seus olhos cheios de medo e confusão, e percebeu que não era apenas o destino deles que estava em jogo. Era a verdade que tinha sido escondida por tanto tempo. Precisamos ir, gritou João, puxando Ana pelo braço, forçando Ricardo a se levantar também. Mas antes que pudessem fugir, a mulher misteriosa os interrompeu novamente. Vocês não podem escapar do que descobrirão aqui. E com isso, ela começou a parecer uma figura sombria em meio ao caos. Os homens com bandanas começaram a se dispersar, a coragem deles desaparecendo na luz intensa do colar. João se sentia dividido. Deveria manter sua família por perto ou confrontar a verdade que ela carregava. O peso do colar, assim como a pressão dos segredos, parecia aumentar. Então, em um momento de lucidez, ele se virou para Ricardo. Por que você fez isso? Você sabia que estava arrastando todos nós para sua sujeira. A raiva e a frustração nas palavras de João soaram como um eco em meio ao ruído do colapso. A verdade do passado agora estava à vista, e não havia como escapar dos novos laços que se formavam. Eu só queria proteger vocês, Ricardo retrucou, o desespero em suas palavras. Vazando. João ouviu isso a princípio, mas a dúvida sobre as intenções do cunhado e os olhos de Ana exigiam clareza. Proteção?
Você destruiu nossa família. A verdade é que você não tentou ajudar, você se deixou levar pela ganância. João gritou, e a intensidade de sua voz parou o tempo por um instante. A mulher olhou para eles, seus olhos carregados de dor e revelação. O colar é mais do que um objeto. É a chave para uma herança que nunca deveriam ter ignorado. O que você decidiu, João, pode mudar tudo. João sentiu uma onda de emoções conflituosas. Ele queria acreditar nela, mas o medo o impedia. O que mais estava escondido? O que significava ser o verdadeiro herdeiro? Tudo girava em sua mente, enquanto o colar pulsava, e a construção ao lado deles continuava a desabar. Ele sabia que precisava decidir, e rápido. Vou pegar o colar, gritou João, avançando sem pensar duas vezes. Em meio ao caos, ele agarrou o artefato, e no instante em que o segurou, a luz explodiu, envolvendo a todos em um brilho quase celestial. As vozes se silenciaram e um profundo calor envolveu seu corpo. Então, a mulher surgiu na sua frente, e a expressão dela mudou. Você é mais forte do que imaginava. Mas a verdade tem um preço. Você deve decidir, usará esse poder ou deixará que ele destrua o que resta da sua família. João olhou para Ana, em busca de respostas, e por trás dela viu Ricardo, que parecia perdido. Ele não queria mais segredos, queria uma chance de reconstruir a confiança. Se vão ser parte disso, então preciso de todos vocês ao meu lado, sem mentiras. Ana sorria, mas suas lágrimas falavam a verdade que ninguém queria enfrentar. Com a decisão tomada, a luz do colar começou a se dissipar lentamente. Então vamos, disse João, respirando fundo, juntos. E com esse simples ato, um laço invisível começou a se formar entre eles, algo forte o suficiente para enfrentar o que quer que a vida trouxesse a seguir. Enquanto deixavam o local em ruínas, João olhou para o horizonte. Eles ainda tinham um longo caminho a percorrer, cheio de verdades e descobertas a serem feitas. Mas, naquele momento, uma nova esperança nascia, e talvez, apenas talvez, tudo pudesse se transformar. E você, que está assistindo isso agora, precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas vejam essa jornada emocionante. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Eu quero saber o que você achou. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho incrível. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Vamos juntos desvendar mais segredos que estão por vir.